e melhorou a qualidade do sono. Eu falei, outra coincidência, eu já ia melhorar a qualidade do sono. Então, enquanto era uma experiência pessoal, eu ainda estava relutante. Até que um dia eu fui treinar musculação, né? Normal, né? Treino normal de musculação, e tive um pequeno desconforto aqui na parte do trapézio, né? Nessa musculatura do pescoço. E aí ela veio com óleo, né? Aí eu falei, nossa, já vem ela com, com óleo essencial de novo aqui. E ela passou naquela região e foi impressionante, porque realmente melhorou, teve uma melhora muito grande daquele desconforto que eu tive, só que o que chamou mais atenção foi no dia seguinte, eu estava com aquela dor muscular normal de treino, aquela que aparece no dia seguinte, 2 dias depois, no corpo todo, menos naquela região que ela passou. E aí aquilo me chamou muito a atenção e mexeu um pouquinho lá, foi fundo no ego, porque eu falei, pô, faz 25 anos que eu estudo isso aqui, trabalhei mais de 20 anos com dezenas, centenas, milhares de atletas, e o meu objetivo com os atletas era exatamente recuperar esses atletas para que eles se recuperassem o mais rápido possível. E aí ela vem com óleo e resolve o problema. E aí eu comecei a mandar amostras realmente para vários colegas, vários atletas, vários fisioterapeutas, fisiologistas e assim por diante, e começamos a ver o resultado era muito positivo, o feedback que me davam era muito positivo. E aí eu comecei a estudar a fundo, fui bem a fundo para entender o porquê que o efeito era tão rápido e tão eficiente, e aí eu fiz essa pesquisa e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco dessa pesquisa mais científica, né, com bastante questão científica, mas eu vou falar bastante da prática também do uso de óleo essencial no esporte. Então, hoje, o assunto que a gente vai falar é, primeiro, vou passar, eu imagino que a maioria aqui já sabe o que é óleo essencial, mas vou falar rapidinho, só para se tem alguém que não sabe o que é um óleo essencial, formas de uso também. Vou falar sobre óleos essenciais do esporte, vamos ver o efeito na performance e na recuperação dos atletas, e vamos também falar sobre alguns protocolos de uso dos óleos essenciais, eu vou deixar lá para o finalzinho e deixar dúvidas. E temos algumas surpresas aí, algo bem interessante aí para a gente falar no final, então fica bem até o final, porque eu vou mostrar os protocolos, alguns protocolos que os atletas usam realmente no dia a dia, e vou mostrar também alguns segredos aí dos atletas de futebol, atletas de olímpicos, tudo, como que eles usam os óleos essenciais do dia a dia. E, rapidamente, né, só para a gente contextualizar, para quem ainda não conhece óleo essencial, os óleos essenciais são compostos naturais voláteis, que são muito concentrados, e são encontrados em raízes, cascas, então em várias regiões da planta. E a partir da extração desse óleo essencial que a gente consegue alcançar os benefícios. E é importante a gente entender por que a planta produz óleo essencial. Na verdade, um dos aspectos é para fornecer o aroma para a planta, então tem um papel na polinização das plantas, e isso tem um aspecto muito interessante. Depois a gente vai falar da questão de emoção, da preparação dos atletas e o efeito emocional, né, na parte emocional dos óleos essenciais. E também para proteção, então para a planta se proteger de insetos, fungos, bactérias e várias condições ambientais adversas. E como o nosso corpo, a nossa célula, ela é muito parecida com a célula das plantas, ela tem muita afinidade, por isso que os óleos essenciais têm um benefício tão grande para a gente, e diferente de moléculas sintéticas, né, que o nosso corpo não entende como se fosse algo natural, por isso que existem todas aquelas reações, aqueles efeitos secundários, as moléculas naturais, como os óleos essenciais, têm uma aceitação muito, muito maior do nosso corpo. E aqui, só para curiosidade, né, quem está com o celular na vertical, se puder passar para a horizontal, porque aí a tela fica maior e dá para ver a figura aqui. Essa aqui é uma folha de hortelã, e aqui é uma imagem dessa folha em microscópio, aumentada várias vezes, e a gente vê essas bolsas aqui, que a gente chama de vesículas, mais claras, é onde a planta produz o óleo essencial, e a partir daí é extraído por vários métodos, e também, como eu falei, tem várias regiões da planta que podem produzir óleo essencial. E a gente tem 3 formas principais de uso dos óleos essenciais, que seria a forma aromática, né, tópica, e a gente pode ingerir também determinados óleos essenciais. Vamos entrar rapidamente aqui em detalhe em cada uma dessas formas para ver a relação também que existe com o esporte. De novo, quem está com a tela, quem entrou agora e está com a tela na vertical, se puder virar na horizontal, se tiver no celular, para enxergar um pouquinho melhor o vídeo. Esse vídeo aqui, ele mostra
quando um óleo essencial entra, quando você inala um óleo essencial, essa aqui é a cavidade nasal, e aqui são uma série de receptores que chama bulbo olfativo. E o bulbo olfativo percebe, né, ele identifica os óleos essenciais e manda uma informação direta para o sistema límbico, que é o sistema das emoções. Então, por isso que um óleo essencial, quando ele é inalado, usado de forma aromática, ele tem um efeito tão rápido nas emoções. Às vezes, falando de atletas, né, um atleta está muito agitado, muito preocupado, só de inalar um óleo essencial em minutos, às vezes segundos, você já vê uma diferença no comportamento e uma calma, uma tranquilidade. E do outro lado também, quando ele precisa de motivação, você também vê muito rápido quando você usa de forma aromática. E lógico que a forma aromática vai ter uma ação nesse sistema límbico, que é o sistema das emoções, mas também quando o óleo essencial ele é inalado, ele vai atingir a região dos pulmões e ele vai ser absorvido também na corrente sanguínea e vai beneficiar todos os sistemas, né? Todo o corpo através do óleo essencial que vai entrar na corrente sanguínea. Tá? Então, não é só um efeito emocional ou só um efeito no sistema respiratório, existe um efeito sistêmico também. E o uso tópico, na verdade, é você passar o óleo essencial numa determinada região. Eu não vou entrar hoje em muito detalhe de diluição, como usar, cuidados, isso aqui tomaria um tempo maior, mas eu quero ir direto ao assunto aqui do esporte, mas existem alguns cuidados aí que a gente tem que ter quando usa os óleos essenciais, seguir as instruções, usar de uma forma como é recomendado. Mas o uso tópico, ele é muito interessante porque ele tem uma ação local, né? Então, se você tem um desconforto, como eu falei, aquele desconforto muscular que eu tive uma ação local, né, naquela região, mas como o óleo essencial é absorvido na corrente sanguínea muito rapidamente, você também tem o que a gente chama de ação sistêmica. Ele é absorvido, vai para a corrente sanguínea e todas as regiões do nosso corpo também são beneficiadas. Então, esse é um aspecto muito positivo do óleo essencial. E também o uso interno, a ingestão de óleo essencial, é importante a gente entender que ele é absorvido, pode ser absorvido pelo intestino, ele tem também, dentro desse percurso que ele faz, ele pode ser absorvido em outras regiões do sistema digestório, ele é metabolizado no fígado, e é importante a gente saber que nem todo óleo essencial pode ser usado internamente. É importante você ter um óleo de qualidade, saber a procedência, tudo isso que vocês já conhecem, né? É importante a qualidade do óleo essencial e principalmente saber que existem óleos essenciais, assim como existem plantas, que não devem e não podem ser ingeridos. Então, sempre seguir a recomendação, né, de uso, é importante a gente ter isso em mente. E algumas formas de uso, né? Pode ser em um copo d'água, aí tem muita gente que fala, mas a água não dilui o óleo, mas o objetivo não é diluir, né? Facilitar o uso, né, com um copo d'água, pode ser uma cápsula vegetal, junto com um alimento, sob a língua, então ele entra na corrente sanguínea também mais rapidamente. E ele tem e algumas formas de uso aqui, né? Então, esse aqui é uma equipe de futebol que usa o óleo essencial no pós-treino, então a nutricionista mistura com o suplemento, e misturando com o suplemento, você tem tanto o efeito do suplemento como o efeito do óleo essencial, que tem alguns óleos que são muito interessantes para a recuperação dos atletas também. Existem outras formas, Bidlet ou a cápsula vegetal. Então, como eu falei, existem várias formas aqui de uso, e é muito legal, porque quando tem um treino um pouco mais intenso, a nutricionista, ela capricha um pouquinho mais aqui no óleo essencial. E uma comparação entre as formas de uso, né, para a gente... Não é uma regra isso aqui, tá? Pode ter algumas diferenças, dependendo do tipo de uso, do tipo de óleo essencial, mas, de uma forma geral, o uso interno, a ingestão do óleo essencial, você tem uma disponibilidade muito rápida do óleo essencial no seu organismo e ele também é eliminado ou metabolizado de uma forma mais rápida também. Então, se você quer um efeito agudo, um efeito rápido, a ingestão ou uso oral, né, que é você usar sublingual, pode ser uma boa alternativa. Já o uso tópico, você demora um pouco mais de tempo para absorver na corrente sanguínea e também existe um tempo maior para que esse óleo essencial seja eliminado do seu organismo. E já essa linha vermelha aqui embaixo mostra o uso aromático, principalmente no difusor. Estou até com o difusor aqui, a fumacinha aqui. Então, quando você liga o difusor, na verdade, você absorve uma quantidade pequena de óleo essencial, só que como ele se mantém durante muito tempo, você absorve e elimina praticamente na mesma velocidade. Então, isso faz com que você use de uma forma um pouco mais
prolongada. Então, por exemplo, para sono durante a noite, você pode usar o óleo essencial. Vários atletas usam no difusor e eu vou mostrar aqui para vocês como. Tá certo? E quem tiver dúvida aqui, vai guardando as perguntas, no final, a gente responde as perguntas. E aqui é importante a gente saber a procedência do óleo essencial. Essa aqui, principalmente quando a gente fala de atletas de alto nível, né? Esse aqui é uma que a gente chama de cromatografia do óleo essencial. A cromatografia é como se fosse uma impressão digital daquele lote de óleo essencial. Então, você vê todos os compostos que tem aqui nesse lote de óleo essencial, e isso permite que você, ou que o atleta, ou que a equipe que trabalha com o atleta, saiba todos os compostos que tem aqui dentro. Por dois motivos principais. Às vezes você está buscando um composto, por exemplo, esse aqui é um óleo de copaíba, e esse aqui é um composto que chama beta-cariofileno, que a gente vai falar depois. Então, você vê que tem uma quantidade adequada desse composto, então ele vai fazer o efeito que você está esperando. Imagina que não, se não tivesse o beta-cariofileno, você ia usar um óleo de copaíba, mas você não ia ter o efeito que você está buscando. E, ao mesmo tempo, você garante que não tem adulteração, não tem contaminação e não tem produtos que talvez não deveriam estar aqui ou não poderiam estar aqui. Então, esse aqui é uma garantia que o óleo é puro e que ele tem aqueles compostos que ele diz que tem. Então, é muito importante, quando for trabalhar com o atleta, mostrar essa cromatografia para a equipe que cuida do atleta, né, médico ou a equipe, o staff do atleta, para que tenha essa visão aqui, essa condição de identificar os compostos que estão lá. E aqui, uma pergunta muito frequente, né, eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, né, porque é um tema bem complexo, mas tem alguns relatórios, né, de universidades na Alemanha que testaram alguns produtos da própria Doterra. Esse aqui é o Deep Blue, tem o Deep Blue Óleo, o Deep Blue Rub, que foram testados, e esse aqui é um atestado de que aquele lote, né, o próprio óleo, ele não tem nenhuma substância banida. A gente sabe que os atletas de alto nível têm que ter um cuidado muito grande com as substâncias que eles usam. Depois, no final, a gente pode entrar um pouco mais em detalhe disso aqui, se alguém tiver alguma pergunta. Mas isso aqui é bom, que traz uma segurança muito grande para a gente. Então, falamos aqui da parte introdutória, vamos entrar agora um pouco mais no aspecto da fisiologia do uso do óleo essencial no esporte, que é interessante a gente entender. Antes da gente falar do óleo essencial, vamos entender um conceito que chama homeostase. Homeostase, na verdade, é o equilíbrio do nosso corpo. É a capacidade que o nosso corpo tem de se equilibrar ou de ter uma reação adequada, independentemente da variação externa. Vamos entender um pouco melhor o que é isso. Imagina que você está numa temperatura X e, de repente, o ambiente começa a ficar muito quente, tá? Começa a esquentar, fica muito calor. O que o seu corpo vai fazer automaticamente sem você nem pensar? Você vai começar a transpirar, você vai ficar mais vermelho porque o seu sangue vai começar a ir para o que a gente chama periferia, para você poder perder bastante calor para o ambiente. Então, essas são reações para quê? Para poder manter a sua temperatura corporal estável, tá? Que é importante para todas as funções do organismo. Agora, vamos pensar o contrário. Você está num ambiente que começa a esfriar bastante. Eu estou aqui na Flórida, nos Estados Unidos, aqui está bem calor, mas eu sei que no Brasil, em algumas regiões aí, está muito frio. Então, imagina que você está numa região que está muito fria. O seu sangue começa a ir para o interior, ou seja, para proteger, manter o calor do corpo, e você começa a tremer, mesmo que você não pense nisso. Por quê? Para produzir energia, produzir calor, para manter a sua temperatura estável. Então, isso aqui é o que a gente chama de homeostase, ou seja, esse equilíbrio dinâmico, tá certo? Só que com a idade, com estresse físico, estresse emocional, baixa qualidade do sono, exposição à carga tóxica, né? Cidades poluídas, ou você usar produtos que têm toxinas, né, no dia a dia, todos, shampoo, condicionador, pasta de dente, tudo isso, quando você não produto de limpeza, que você não olha o rótulo, você acaba se expondo à carga tóxica, e você pode prejudicar o que a gente chama dessa homeostase, ou desse equilíbrio, ou todos os agentes, né, todos os compostos que vão reequilibrar o seu corpo naturalmente. E, para entender melhor quem é responsável por esse equilíbrio, existe um sistema que chama sistema endocannabinoide. Não vou entrar muito em detalhe, não se preocupa com os nomes estranhos que a gente vai falar aqui, mas esse sistema endocannabinoide é um sistema
muito interessante porque ele regula todos os outros sistemas. Na verdade, ele tem uma ação que vai ajudar todos os outros sistemas a funcionar de uma forma adequada. O Moisés falou agora que a gente está com a agenda bem corrida. Eu acabei de terminar uma live, né, sobre o sistema endocannabinoide, sobre até a ação do óleo essencial no sistema endocannabinoide. Então, se alguém quiser ver lá, está no Instagram. Faz meia hora que eu terminei essa live. Então, tem bastante conteúdo aí sobre o sistema endocannabinoide também. E o sistema endocannabinoide, como eu falei, a função dele é ajudar a regular todos os outros sistemas. Então, sistema músculo-esquelético, respiratório, cardiovascular, sistema digestório, linfático e assim por diante. Então, é muito interessante que esse sistema esteja funcionando de forma adequada. E para que esse sistema funcione de forma adequada, existem algumas substâncias que nós produzimos, que a gente chama de produção endógena, que são os endocannabinoides. Então, nós naturalmente já produzimos essas substâncias que vão regular esse sistema. Só que, como eu falei, com essa exposição a estresse físico, emocional, carga tóxica, baixa qualidade do sono, má alimentação, a gente deixa ou diminui a produção dessas substâncias. Então, é importante a gente começar a usar o que a gente chama de exocannabinoides, né? O que vem de fora. Existem alguns exocannabinoides sintéticos, que eu nem vou citar, porque todos aqui já sabem a importância de ter produtos naturais, de ter produtos vindo da natureza, e os fitocannabinoides, que são essas substâncias que a gente pode trazer para o nosso corpo de várias formas, como eu falei, ingestão, uso tópico, aromático, que são naturais. E um desses fitocannabinoides é o beta-cariofileno. O beta-cariofileno é um dos principais compostos que estão presentes no óleo de copaíba. Tá? Então, é muito interessante, de novo, não se assusta com esses nomes aqui que eu estou falando, mas é só para a gente entender o que está por trás de todo esse mecanismo de tantos benefícios que a gente vê na prática dos óleos essenciais e ver que existem explicações científicas aqui, existem possibilidades aqui que a gente consegue até explicar. Outras a gente ainda não consegue, a gente vai descobrir no futuro. Mas existe esse beta-cariofileno. E o que é interessante do beta-cariofileno, que tem uma quantidade muito grande dentro do óleo de copaíba, mas existem outros óleos que também têm beta-cariofileno. Por exemplo, o óleo de frankincense, né, o olíbano, o de pimenta preta, né, o black pepper, são óleos que são muito ricos em beta-cariofileno também. Então, como que o beta-cariofileno age? Ele age em receptores do nosso corpo que estão espalhados pelo corpo todo. Eles não estão em uma região. Lembra que eu falei que ele atua em vários outros sistemas? Então, nessa animação aqui, a gente consegue ver que esses receptores, né, ele atua em vários sistemas, por exemplo, no hipotálamo, na glândula pituitária, na pineal, no pâncreas, glândulas adrenais, rim, fígado, então todos os sistemas. Quando você usa o beta-cariofileno, né, a copaíba, essa aqui é uma representação de uma molécula de beta-cariofileno, ela vai se ligar a esses receptores, que são receptores que ficam na membrana da célula, ela não entra na célula, fica na membrana, né, que chamam normalmente receptores que a gente chama de CB2, e aí existe uma cascata de reações que vai agir dentro do núcleo da célula, onde está o nosso material genético, o DNA, e aqui são produzidas enzimas, proteínas e agentes de regulação. Então, é muito legal a gente ver que existe todo um caminho, toda uma cascata de ações aí, de reações químicas, que levam a entender o porquê que esse sistema é tão dinâmico, tão interessante, e os benefícios também do óleo essencial de copaíba, por exemplo. Então, esse é um óleo muito usado em atletas, tá? Isso aqui é só uma pitada aqui do que o óleo, de como que o óleo pode atuar no nosso corpo. Então, é importantíssimo que um atleta, um praticante de atividade física, ou qualquer pessoa que esteja buscando saúde, né, é importante que tenha esse sistema equilibrado, que consiga manter essa homeostase que a gente falou. Até aí, tudo bem? Vamos dar sequência aqui. Agora vamos falar, o óleo essencial é melhora do desempenho em atletas ou em praticantes de atividade física. E aí a gente vai entrar num ponto muito interessante, que existe um efeito imediato. Assim que você usa um óleo essencial, ou que um atleta usa óleo essencial, já existe aquele efeito que acontece logo na hora.
e isso a gente chama de efeito agudo. É o efeito que usei o óleo essencial, o que acontece logo depois? E aí, o óleo de hortelã-pimenta, né, o peppermint, eu diria que é um dos preferidos, não pode faltar para nenhum atleta, nenhum atleta, ele tem que conhecer o peppermint, porque é um óleo que tem muitas propriedades relacionadas à performance, ao desempenho mesmo. E ele é muito rico em alguns compostos que a gente chama aqui mentona, mentol e 1,8 cineol ou eucaliptol. Então vamos ver o que esse óleo essencial faz com a performance dos atletas. Então, foi feito um estudo, esse aqui é um estudo científico, numa revista científica internacional. Se vocês tiverem alguma questão aqui, que quiser conhecer o estudo, tem a referência dele aqui, ou eu posso passar no final aqui o nome do autor, 2014. Então, eles pegaram um grupo de 30 indivíduos e separaram em 2 grupos. O grupo controle, que foi um grupo que tomou um copo d'água no estudo. Ou seja, o grupo controle é um grupo que é colocado lá para saber o que aconteceria se eu não fizesse nada, né? Porque, às vezes, o fato de não fazer nada, você pode melhorar a performance, pode piorar a performance, a gente não sabe o que acontece. Então, é uma forma científica de fazer estudo, você sempre tem um grupo controle, que é aquele grupo que vai te dar certeza que é daquela forma que aconteceria se você não tivesse feito a intervenção. E teve um grupo experimental de 15 indivíduos também, então 15 no grupo controle, 15 no experimental, e esses indivíduos usaram uma gota de óleo essencial de hortelã-pimenta. Quando a gente fala que os óleos são potentes, que os óleos são muito potentes, né, concentrados e potentes, olha o efeito que faz uma gota de óleo essencial que a gente vai ver nesse estudo. E eles fizeram testes de força, potência, velocidade e de função pulmonar nesses indivíduos, tanto os que tomaram água quanto os que ingeriram uma gota de óleo essencial. E eles fizeram da seguinte forma, como que foi o desenho desse estudo? Mensuraram, fizeram um teste físico logo antes, aí depois deram para um grupo um copo d'água e para o outro grupo uma gota de óleo essencial. E aí fizeram um outro teste 5 minutos após ter tomado a água ou óleo essencial, para ver qual era o efeito imediato daquela ação, e depois fizeram novamente um outro teste 60 minutos após usar o óleo essencial, para saber se esse efeito era só imediato ou se ele se mantinha por um tempo maior. E aí foi feito um teste de força, não é esse teste, mas só para mostrar o que é a força, foi um teste de apreensão manual, e eles mediram a força desses indivíduos para ver se tinha algum efeito do óleo essencial na expressão de força. E aí no grupo controle, né, que foi o que tomou água, como era de se esperar, né, eles mediram a força antes de tomar água, 5 minutos depois de tomar água e 1 hora depois de tomar água. E como a gente espera, né, ninguém vai melhorar a força de uma forma tão rápida que ou expressiva só tomando água. Então, a gente sabe que o protocolo não aumentaria a força. Só que o grupo que a gente chama de experimental, que usou o óleo essencial, o que aconteceu? Fizeram um teste de força, 5 minutos após fazer o teste de ingerir o óleo essencial, já teve uma melhora de força. E a força continuou aumentando por pelo menos 1 hora. E foi bastante expressivo, foi o que a gente chama de estatisticamente significativo, ou seja, teve uma diferença real entre as medidas de força. E aí depois fizeram também esse teste de potência. Potência é o quê? É aquela capacidade de expressar força de uma forma rápida. Por exemplo, num salto, ou numa mudança de direção, ou numa própria corrida. E aí os resultados foram muito similares. A altura do salto, né, a altura que esses indivíduos conseguiram saltar no grupo controle não teve alteração nenhuma. Já no grupo que usou hortelã-pimenta, essa medida antes, 5 minutos depois já teve uma alteração que a gente chama de que teve uma significância estatística, né, de diferença logo 5 minutos depois do uso, e esse resultado continuou aumentando por pelo menos 1 hora. Eles não fizeram mais testes depois, pode ser que esse resultado continue aumentando ainda mais. A gente ainda não tem na literatura científica estudos que mostrem isso, tá? Mas a gente sabe que por pelo menos 1 hora já ainda tem um efeito do óleo de peppermint.
E também, aí depois a velocidade de reação, né, que é aquela velocidade, a capacidade de você reagir a um estímulo externo, um goleiro que tem que defender um chute, um tenista, um mesa-tenista que tem que devolver um saque. Então, mediram dessa mesma forma, o grupo controle, da mesma forma, não teve nenhuma alteração, e já o grupo que usou hortelã-pimenta, ele teve uma melhora muito grande 5 minutos após, como é tempo, né, quanto mais rápido, melhor, né? E continuou melhorando por pelo menos 60 minutos. Então, teve um perfil muito parecido em todas as variáveis aqui, que a gente chama de neuromusculares, né, que depende do sistema nervoso e do sistema muscular. Então, ele foi mais rápido, né? E aí, a gente brinca, né, que quando eu li esse estudo aqui várias vezes, mas a gente brinca que quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Então, achei os resultados bons demais. E aí a gente falou, não, vamos validar isso aqui para ver se isso aqui é real com atletas. E aí, em 2018, a gente fez um estudo com atletas de alto nível, uma equipe de Série A do que disputa o Campeonato Brasileiro, e a gente de futebol, né? E a gente reproduziu uma parte desse estudo aqui. Então, fizeram um teste de salto, 2 grupos, né? Um grupo só tomou água e um grupo tomou água com uma gotinha do óleo de hortelã-pimenta. Ficaram 5 minutos sentados sem fazer nada e logo depois fizeram um salto de novo para ver se tinha algum efeito depois de 5 minutos. E aí os resultados foram bem interessantes. O grupo controle que só tomou água, até pelo protocolo que a gente escolheu de ficar sentado, ficar parado, dos 8 atletas, 6 pioraram a performance, porque tomaram água e ficaram parados, é normal o desaquecimento, e só 2 tiveram uma melhora bem pequena aqui. Já o grupo experimental que usou o hortelã-pimenta, dos 8 atletas que usaram, 7 melhoraram a performance, e a gente vê que teve uma melhora média aqui de praticamente 3%, 3,5%, que para atletas já é um negócio assim, fantástico, visto o tempo, né? 5 minutos após. E quando a gente compara um grupo com o outro, a gente vê que esse resultado é ainda mais expressivo quando a gente compara com o grupo controle. E aí vem uma pergunta, o que pode explicar essa melhora tão rápida? A gente viu que existe essa melhora, ela é rápida, ela é efetiva, e o que pode explicar essa melhora? Pegando outros estudos, né, por exemplo, de processamento cognitivo, de provas de matemática, de língua, até de direção, de atenção, o uso do hortelã-pimenta foi capaz de melhorar o processamento cognitivo, ou seja, o sistema nervoso central funcionava de uma forma mais eficaz. E tem outras coisas que podem explicar também. Além de ter um processamento mais rápido, alguns estudos mostram que o óleo essencial de hortelã-pimenta pode alterar uma coisa que a gente chama de bomba de sódio e potássio, que faz com que a condução do impulso nervoso do cérebro para o músculo, que é quem comanda a contração muscular, ocorra de uma forma mais rápida e eficiente. E outras informações de que o hortelã-pimenta pode aumentar a disponibilidade de cálcio dentro da fibra muscular. E isso faria com que a contração, o cálcio é muito importante para a contração muscular. Então, isso faz com que a contração muscular seja mais eficiente. Então, esses 3 fatores ligados, processamento cognitivo, condução do impulso nervoso e mais a contração muscular mais eficiente, podem explicar esse ganho tão rápido de força e tão rápido dos aspectos que a gente chama neuromusculares. Até aí, tudo bem? Então, vamos dar sequência. Que nem eu falei, eu liguei o turbo aqui. Se tiver muito, o turbo tiver muito acelerado aqui, vocês me avisam que a gente diminui um pouco o ritmo. O pessoal está adorando a live, Alessandro. Ah, que legal. Tá. Então, vamos preparando as perguntas aí, que a gente, no final, vou dar O turbo vai continuar aqui para a gente ter um tempo aqui no final para a gente responder as perguntas, tá? E quem entrou agora, só lembrando que a gente vai ter algumas surpresas aí no final. Eu guardei alguns segredos aí dos atletas que eles usam, como que eles usam, os atletas de alto nível, de equipes de futebol, atletas olímpicos, e também temos uma surpresa aí no final para todos. Então, fica aqui com a gente até o final da apresentação, que vocês vão gostar, tenho certeza. Quem gosta de óleo essencial e quem gosta de esporte, ou de um ou de outro, ou principalmente dos dois, vai adorar o que a gente tem aqui no final para mostrar para vocês. E agora vamos falar do efeito crônico, né? A gente viu o efeito agudo, tem vários outros estudos que mostram o efeito agudo. Mas e o efeito crônico? O que acontece se eu usar repetidamente o óleo essencial? E aí foi feito um estudo com óleo de hortelã-pimenta também,
onde estudantes, né, 12 estudantes, foram submetidos a 10 dias de suplementação. De novo, uma gota de óleo essencial. Não estou falando de um vidrinho, 3 gotas, 5 gotas. Uma gota só de óleo essencial de hortelã-pimenta. E foi feito um teste de esforço em esteira. Não sei, acho que alguns de vocês já fizeram esse teste. É um teste que a esteira vai aumentando de velocidade ou de inclinação, dependendo do protocolo, até você não aguentar mais correr, até chegar no seu limite máximo, que é um teste de esforço máximo que se faz. Ele é feito para a saúde também, para questões cardíacas, mas também para os atletas, para a gente identificar a performance e uma variável que chama consumo máximo de oxigênio. Vocês já ouviram falar de VO2 máximo, que é o quê? É a capacidade que o indivíduo tem de respirar, né, absorver, transportar e, principalmente, utilizar o oxigênio do ar dentro do músculo. Então, quanto maior esse valor, mais apto aquele atleta está a fazer atividades, principalmente atividades de resistência. E aí foi feito um teste de esforço antes da suplementação e um teste logo depois de 10 dias de suplementação com o óleo essencial de hortelã-pimenta. E vamos ver os resultados. Quando a gente vê a distância percorrida, né, quanto que esses indivíduos conseguiram correr a mais depois dos 10 dias na esteira, ou seja, eles percorreram 40% a mais de distância depois de só 10 dias de suplementação com uma gota de hortelã-pimenta. O tempo até exaustão, ou seja, eles conseguiram se manter 25% mais tempo nesse teste, ou seja, foi muito mais, o resultado foi muito melhor. E aí existe uma pergunta, né, que se faz. Para quem trabalha com o esporte, né, de alto nível, atividade física, essa é a primeira pergunta que acontece. Será que eles melhoraram esse resultado aqui porque eles melhoraram a questão fisiológica ou porque eles melhoraram a mecânica do movimento, eles estão correndo de uma forma mais eficiente? Como a gente falou, o hortelã-pimenta tem um efeito muito grande na coordenação, no aspecto neuromuscular. E aí a resposta está aqui. Pode ter sido por uma melhora mecânica que a gente vê, a corrida fica mais eficiente, gasta-se menos energia para fazer o mesmo tipo de trabalho, mas também existe uma melhora fisiológica. Teve um aumento de 11% no VO2 máximo, ou seja, nesse consumo máximo de oxigênio. Quem trabalha com atletas de alto nível, mesmo com indivíduos que não são atletas, né, mas que são praticantes de atividade física, sabe que esse valor aqui, aumentar em 11% em 10 dias, é coisa fora do comum. Então, é muito interessante. Tem outros estudos com eucalipto, com outros óleos que mostram essa melhora crônica também da performance. E agora falar de um aspecto que é muito importante, tão importante quanto a performance, às vezes até mais, né, do que melhorar a performance, que é falar sobre fadiga e recuperação dos atletas. Então, agora a gente falou de efeito agudo, efeito crônico, né, se a gente repetir. E o que acontece com a recuperação desse atleta? Ele treinou num dia, competiu num dia, e como que ele vai recuperar? Como que o óleo essencial pode ajudar esse atleta a recuperar mais rápido e, principalmente, recuperar de uma forma mais eficiente de um esforço, de um treino para o outro, de uma competição para outra? E antes de começar a falar disso, é importante a gente falar do que é o estresse fisiológico, tá? Opa, pulou aqui. O estresse fisiológico é um estresse, para a gente entrar um pouquinho mais em detalhe, a gente vai falar de sistema nervoso autônomo. De novo, não precisa decorar nenhum desses nomes difíceis aqui, é só para a gente entender que existe uma explicação por trás disso e entender o princípio, não precisa entender a via, como que é feito, mas o princípio dos óleos essenciais. O sistema nervoso autônomo é um sistema muito antigo, que foi com o desenvolvimento aí do nosso organismo aí de milhares, milhões de anos aí de evolução, que é um sistema que ele controla quando o nosso organismo tem que acelerar, quando que ele tem que gastar energia e quando que ele tem que conservar energia. Então, o sistema nervoso simpático é um sistema considerado de luta ou fuga. Ou seja, um animal, vamos pensar num animal, se ele tem que caçar, ele precisa de muita energia para ir caçar ou para lutar. E se ele está fugindo, de repente, de um predador, ele precisa daquela descarga de adrenalina, todas aquelas adaptações para fugir de um animal. Então, é isso que a gente chama sistema nervoso simpático. E o sistema nervoso parasimpático é o inverso. Ele é como se desligasse o sistema nervoso simpático e ajudasse o corpo a recuperar,
a conservar energia e a restabelecer os recursos corporais. O que a gente espera de um atleta equilibrado ou de qualquer pessoa, né, indivíduo que tenha saúde? É que durante as atividades que demandam energia, que ele consiga ativar o sistema nervoso simpático, e quando encerra o treinamento, encerra a atividade, encerra uma competição, que ele consiga desativar aquele acelerador e colocar o pé no freio, né? Falando que ele consiga desacelerar o corpo e começar a restaurar energia. E o que a gente vê na prática? Na prática, a gente vê que um atleta ele é exposto à pressão de torcida, pressão de imprensa, de patrocinador e assim por diante. Ele também tem a própria cobrança interna, carga de treinamento, viagem, tudo. Então, é como se ele tivesse com o pé no acelerador o tempo todo. Ele não consegue recuperar. E mesmo um indivíduo, um empresário, um médico, um advogado, qualquer profissão, né, do dia a dia, né, todo mundo é submetido a muito estresse durante o dia e não consegue desligar. Isso, com o tempo, pode, para um atleta, reduzir performance, mas pode trazer consequências muito sérias para a saúde e também queda de rendimento, aparecimento de questões ligadas à saúde aí, que são muito importantes, e até aspectos emocionais, né? O burnout, alguma questão de ordem de saúde mental, né? Da questão emocional. E aí fizeram um teste, mas calma que tem uma solução para isso, nós temos uma solução para isso, vamos brincando, tem um óleo para isso também, que é o seguinte, fizeram um estudo com o cedrol, que é um dos compostos do óleo de cedro, né, o cedarwood, que é o óleo de cedro, e que tem uma composição alta em cedrol. E o que eles fizeram? Esse aqui é um estudo que foi feito em indivíduos hospitalizados, mas tem outros estudos que foram feitos em indivíduos sadios também. Eles fizeram o seguinte, mensuraram alguns parâmetros fisiológicos desses indivíduos, nesse caso aqui, pressão arterial, com ar atmosférico, que é o ar que a gente respira normalmente, e logo depois eles inseriram o cedrol na respiração, que é esse composto do óleo de cedro. E olha o que aconteceu com esse parâmetro fisiológico aqui. Imediatamente após inserir o cedrol na respiração, já teve uma mudança praticamente imediata desse parâmetro fisiológico. Aqui é um outro gráfico um pouquinho mais complexo, também não vou entrar muito em detalhe aqui, mas só para entender que também o uso do cedrol fez o seguinte, ele pegou o sistema nervoso simpático, que é aquele do acelerador que eu fiz, e inibiu, diminuiu a atividade. E o sistema do parasimpático, que é o do freio, aquele de restabelecer a energia, ele ativou esse sistema. Então, é tudo que a gente busca num atleta que está se recuperando, em qualquer indivíduo que precisa ter saúde e uma vida saudável, é que em determinado momento ele consiga inibir o sistema simpático e ativar o sistema parasimpático. E aqui, esse gráfico é muito interessante. Esse aqui não é um estudo, é uma observação prática que a gente fez. Esse aqui é um aplicativo que mede a frequência cardíaca, então tem muitas variáveis, né? Variabilidade da frequência cardíaca, espectro de frequência, que também não vem ao caso agora, e ele tem um algoritmo interno, né? Um cálculo interno que te diz o nível, ele prediz o nível de estresse que você está naquele momento. Essa aqui é uma pessoa que trabalha, um profissional que trabalha com esporte, mas ele não é atleta. Então, ele é submetido ao mesmo tipo de estresse de um atleta, só que ele não faz a atividade física que um atleta faz. Então, é o tempo todo muito estresse. E olha o índice de estresse que ele mediu aqui. O aparelho, ele mede, o ponteiro vai até 650. Mas olha o teste dele, o que deu aqui. Deu mais do que o aparelho consegue medir, deu 824. E aí, por coincidência, a gente estava na mesma cidade nesse momento, ele falou, me ajuda aqui, me traz alguma coisa para dar uma ajuda aqui. Eu falei, vou te levar uns óleos essenciais aí, mas eu quero uma coisa, que você meça amanhã de manhã, assim que você acordar, eu quero que você meça o seu nível de estresse nesse mesmo aparelho. E olha o que aconteceu. Eu levei para ele, era lavanda, cedro, um dos óleos era o cedro, por isso que eu estou mostrando aqui. Olha o que aconteceu no dia seguinte. Então, um indivíduo que estava com nível de estresse aqui, fisiológico, mais do que o máximo que o aparelho consegue medir, ele passou aqui para a zona verde, ou seja, um índice aceitável, um índice saudável, um índice natural de estresse. Então, isso é muito importante a gente ter em mente.
Outros aspectos, por exemplo, meditação, dormir adequadamente, conseguir fazer face ao estresse, tudo isso é importante, alimentação. Mas o óleo essencial, ele pode dar um suporte para o nosso organismo, para que ele tenha pelo menos aquela condição necessária para que a gente possa adotar até outras medidas que vão ajudar. Até aí, tudo bem? Vamos lá, estamos quase chegando aqui no final. E também falar falando sobre fadiga e recuperação, existe a sinergia de óleos, né, que vocês conhecem muito bem, que é o Deep Blue, que é muito rico em intergreen, cânfora, peppermint, são vários óleos essenciais. Esse aqui, eu diria, quando a gente trabalha com atletas, 80, eu diria 70%, 90% dos pedidos, né, que atletas fazem, que usam, né, do uso em equipes, em atletas, 80% mais ou menos é de Deep Blue, porque é um creme, né, um óleo que tem um efeito muito interessante e ele é muito, muito perceptível pelo atleta. Só que aí a gente quis identificar, para quem não conhece, né, tem um efeito, aquele desconforto muscular, de cansaço muscular, então o dia seguinte, ou fez um esforço além do que deveria fazer, tanto para a parte muscular como articular, ele é muito interessante, ele ajuda a acelerar o processo de recuperação. Só que a gente se fez uma pergunta, será que é só uma sensação, ou isso ocorre realmente, existe uma adaptação fisiológica ao uso do Deep Blue? E aí a gente fez uma medida, um indivíduo que... Essa aqui é uma foto, uma câmera fotográfica que tira a foto da temperatura do corpo. E os atletas, as equipes de alto nível, hoje todo dia eles tiram uma foto de cada atleta e você consegue identificar algumas alterações. Aqui a gente está vendo, é difícil de identificar, tá? Mas só acredita no que eu estou falando aqui, que é essa área mais clara aqui, é uma área que a gente chama de hiperradiância, ou seja, é uma área que está mais quente, que está com uma temperatura diferente. O motivo disso pode ter vários motivos, mas é um motivo de atenção, pode significar um cansaço muscular, pode significar até o início de uma lesão muscular. E aí, o que a gente fez? Aplicou o Deep Blue sobre essa área e a gente vê que 90 segundos após a aplicação do Deep Blue, já existe uma alteração térmica aqui. Então, existe uma alteração perceptível. Aqui a gente nem tem ferramentas para isso, para dizer qual o efeito e o que levou a essa alteração, mas a gente vê que é algo tangível, algo mensurável, objetivo, além da sensação dos atletas. E aí tem também questões ligadas a alguns compostos que tem no Deep Blue, eles inibem alguns receptores de dor, também não vou entrar muito em detalhes aqui, mas eles ajudam o nosso corpo a se recuperar e ajudam também a inibir alguns receptores aqui, TRPM8 é um tipo de receptor. Então, existem estudos científicos que mostram que esses compostos que tem nos óleos essenciais também ajudam nesse processo. E, para finalizar, falar da qualidade do sono. Qualidade do sono, quem tem uma noite mal dormida sabe o quanto é importante a qualidade do sono, e a gente tem estudos que mostram que mais de 70% dos atletas não dormem adequadamente, não têm o número de horas e a qualidade necessária do sono. Então, a gente acha que o atleta ele dorme bem na hora certa, regrado. Não é verdade, existem vários aspectos, principalmente sociais, né? Uso de tela, de smartphone, de computador, de TV, até determinada hora, e isso faz com que o sono fique desregulado, além de pressão emocional, estresse e tudo isso que a gente conhece. Então, só para a gente entender como que é o ciclo de dia e noite, né, de vigília e de sono, e alguns hormônios aqui, como que é a produção de alguns hormônios durante o dia, e entender como que o óleo essencial pode dar um suporte para a gente regular esse ciclo aqui. Então, o cortisol, que é conhecido como o hormônio do estresse, que ele acaba sendo um pouco tido como vilão, mas o cortisol é extremamente importante para o nosso corpo. O que é prejudicial é a produção exagerada de cortisol. Então, o cortisol, a gente tem uma produção muito grande de cortisol durante a manhã, que é o que faz com que a gente tenha energia de levantar da cama e poder trabalhar, poder fazer atividade física, poder fazer as nossas atividades do dia a dia. Depois, durante o dia, ele vai reduzindo, vai caindo, até chegar à noite, onde ele precisa estar num nível muito baixo para que a gente possa relaxar o corpo e conseguir ter uma boa qualidade do sono. E tem um outro hormônio que chama melatonina,
que não é só o hormônio do sono, mas ele é muito importante para o sono, que durante o dia, principalmente quando tem luz, existe a inibição da produção desse hormônio, e no início da noite ele começa a ter uma produção maior e depois ele cai no início da manhã, que é o que seria o balanço ideal entre cortisol e melatonina, seria esse aqui. De dia, uma produção mais alta de cortisol naqueles momentos que você precisa e uma produção de melatonina alta durante a noite e baixa de cortisol durante a noite. Só que o que a gente vê é que, na prática, por tudo isso que eu falei, viagem, mudança de horário, uso excessivo de celular e aspectos emocionais, o cortisol ele acaba sendo produzido, a pessoa vai deitar e está pensando no que tem que fazer no dia seguinte. Então, existe uma produção de cortisol muito alta, então o nosso organismo ele entende como se aquele fosse o momento de ficar acordado, um momento de ter energia, de produzir. E, ao mesmo tempo, com excesso de luz, o nosso corpo entende, nosso sistema nervoso entende que se você está olhando uma tela e tem luz, ele entende que é dia. Então, ele deixa de produzir ou produz uma pequena quantidade de melatonina, e isso repetido várias vezes, vários ciclos, acaba desregulando toda essa questão hormonal e tem vários outros prejuízos que a gente sabe que é queda de rendimento, aumento queda do sistema imunológico e também questões ligadas a risco maior de lesão, a gravidade maior de lesão e também o aparecimento de algumas doenças aí. Mas também temos um óleo para isso. Não se preocupa que existem, junto com o hábito de vida saudável, uma higiene de sono saudável, existe um óleo essencial, que é o óleo essencial mais consumido no mundo inteiro, mais utilizado no mundo inteiro, que é o óleo de lavanda, principalmente da espécie Lavandula angustifolia, que ele tem uma concentração muito grande de dois compostos, que é o acetato de linalila e também o linalol. Então, óleos essenciais, não só o lavanda, mas óleos essenciais ricos nesses compostos, por exemplo, bergamota é rico, o manjericão também é rico em alguns desses compostos, o petitgrain também, que é um óleo muito rico nesses compostos aqui, são óleos que vão ajudar a acalmar e na qualidade do sono também. E aqui, esse aqui é um estudo que mostra que indivíduos que já tinham problema de sono, quando fizeram uso do óleo de lavanda, melhoraram a qualidade do sono em relação a um grupo controle que não usou o óleo de lavanda. Esse outro estudo aqui mostra que o uso do óleo de lavanda ele aumenta a produção que a gente chama endógena de melatonina. Então, o próprio óleo de lavanda, ele estimula o nosso corpo a produzir mais melatonina, que é aquele hormônio que ajuda a induzir ao sono, mas que tem várias outras funções importantíssimas no nosso organismo. E aí, o óleo essencial de lavanda ele é muito interessante porque ele tem dois aspectos principais. Ele atua nas emoções, ou seja, sentimento ansioso, ele auxilia no relaxamento, e também na qualidade do sono e na quantidade de sono também. Então, o que acontece? Quando você usa o lavanda antes de dormir, além de aumentar a produção de melatonina, tem outros estudos que mostram que ele reduz a produção de cortisol, que é tudo o que você quer para ter uma noite de sono adequada, agradável. Vocês viram que a gente mostra muita ciência aqui, mas eu gosto muito de ciência, mas nada para mim substitui a percepção do atleta. Então, em vez de eu falar aqui para vocês os benefícios, tudo que a gente já falou a parte científica, eu vou mostrar um atleta que foi um dos primeiros, se não o primeiro atleta aí de grande expressão a usar os óleos essenciais no Brasil, já em 2017, e ele teve um efeito muito grande, foi lá que tudo começou, que os óleos começaram a fazer parte aí da vida, né, do dia a dia de vários atletas. Bom, falar um pouquinho, né, do óleo, como vem me ajudando, né, eu, em 2017, acho que, não me lembro bem, mais ou menos essa época, eu fazia uso da melatonina para poder dormir. Depois que eu voltei de uma viagem dos Estados Unidos, conversei com o fisiologista do nosso clube, o Thiago Santi, né, e ele me apresentou o óleo de lavanda, né, para dormir, para o sono, né. Usava um pouquinho nas mãos, colocava um pouquinho no travesseiro também, cheirava, respirava o óleo e aquilo induzia bastante sono, que foi uma coisa muito positiva, né? Já que é uma coisa, um produto natural. Então, é uma coisa muito bacana que acabou me ajudando muito no meu sono e na minha recuperação pós-treino e pós-jogo, principalmente.
É muito interessante a gente entender os atletas, ver como que os atletas usam. Hoje, vários clubes, várias equipes já têm difusores no próprio ambiente, né, nos próprios quartos que os atletas dormem. Muitos atletas usam em casa também os óleos essenciais, acabam vendo os benefícios no dia a dia. Aqui eu vou passar um pouco adiante aqui, só para a gente ver alguns atletas que usam óleo essencial também, mostrar aqui que usa na performance também hoje. A gente usa esses óleos essenciais em 2 momentos, né? Um mais na concentração e quando a gente está em casa, na parte do descanso ali, que ajuda no sono, ter um sono mais profundo. Também a gente usa nos jogos, que ajuda a dar uma ativada melhor para o jogo. A respiração também facilita um pouco. Então, esses óleos essenciais aí nos ajudam e eu acabo usando nesses 2 casos. Então, assim, esse aqui são alguns exemplos de atletas. Então, a gente viu a equipe do Palmeiras, aqui a equipe do Corinthians, futebol feminino, natação, próprio futebol masculino. Então, vou mostrar aqui que não é uma novidade. Às vezes a gente acha que é novidade o óleo essencial no esporte, mas, na verdade, ele é uma realidade. Então, se alguém que você conhece não usa óleo essencial no esporte, essa pessoa a gente precisa estudar um pouquinho mais, precisa entender um pouco mais, porque já é uma realidade, não é algo que um ou outro usa e talvez tenha um benefício. É algo real e que se usa, que vários atletas têm um benefício. Aqui, os atletas, né, a gente apresentando para as comissões técnicas. Aqui é no Botafogo, que foi muito interessante. O Paulo, ele é o psicólogo do Botafogo, então a gente viu a parte fisiológica, mas existe uma parte emocional muito grande. Equipes são submetidas a muita pressão. O Botafogo, por exemplo, no ano passado, estava uma equipe de Série A, uma equipe grande, estava na Série B do campeonato, uma pressão muito grande, vivendo um momento difícil no campeonato, e eles passaram que os óleos essenciais ajudaram demais a manter a tranquilidade da equipe, a tranquilidade dos atletas também. Aqui o Rafa do vôlei também. Vou passar um pouco mais rápido aqui. O Rafa usa os óleos, está na Itália agora, usa os óleos direto aqui e tem muitos benefícios. Aqui, vários usos aqui, tanto na recuperação, tanto na performance. Alguns atletas que usam da NFL, NBA, o Alan Volsky do atletismo, a Marianinha também, que usa na canoagem, na canoa havaiana. Acabou de vir com 2 medalhas do campeonato mundial e ela, por exemplo, fala bastante sobre os óleos essenciais. Quem teve na convenção do ano passado no Brasil, a Mariana falou sobre o uso dos óleos essenciais, então é bem, bem interessante ver esse uso aqui. E ainda não acabou, né? Eu queria primeiro agradecer aqui o convite, de me deixar à disposição aqui para quem quiser saber mais aqui. No Instagram tem vários, a gente posta bastante material sobre óleos essenciais. E antes da gente falar sobre os protocolos, como que a gente cria os protocolos, né? Como que algumas ideias de protocolo, ver se tem algumas perguntas, ver se tem alguma observação aí. Então, obrigado, Moisés, por enquanto, mas não acabou ainda. Fica aqui, não vai embora não, todo mundo.